Vamos. Travou, caiu, então vamos tentar iniciar de novo. Vamos ver se vai. Deu uma travada, então vamos ver se agora vai, né? Coisa de que se faz ao vivo. Vamos ver. Já convidei aqui. Pronto, vamos ver. Peça para participar, Terezinha. Acho que vai ser melhor assim. Sua estação. Tá. Ué, não pode participar. Vamos ver. Ah, meu Deus. Bora. Pronto. Agora tá entrando. Vamos ver. É, essa internet da televisão não tá ajudando muito. Tá, tá rodando aqui. Eita, vamos lá. Eu não escuto não, Terezinha. Tá rodando aqui, a imagem do seu vídeo não aparece nada. Quer tentar de novo? Sair, entrar? Hum, é, acho que a internet dela tá meio ruim. Tá rodando, não aparece. Olha, beijo. Ó, agora sim. Oi? Pronto, agora sim. Me ouve? Te escuto, mas voltou daquele mesmo jeito sem eu te ver. Vamos ver. Não sei. Faz parte. É, você tá perto do roteador? Já botei para os dados móveis, mas mesmo assim, não sei se é a internet ou se é aqui o próprio Instagram que está fazendo isso.
Pode ser. Às vezes é o celular que dá, ele fica lento também, tem que reiniciar, sei lá. Mas enfim, vamos tentar retomar. E aí, eu acho que a gente poderia falar um pouquinho. Você também trabalha com plantão psicológico, não é isso? Sim, eu Hum? ia falar justamente daquilo que você apontou, né? Quando alguns sintomas já apontam que a pessoa está indo para algum caminho de adoecimento, para alguma questão mais grave. E falando em tempos difíceis, quando a pessoa começa a se sentir aprisionada ao problema, desamparada, desesperançosa de ter ali uma resolução positiva do problema que ela está vivenciando, isso pode, né, começar a surgir pensamentos negativos de morte ou até de ideação suicida, que a pessoa começa a planejar, né, a própria morte. Então, esses são grandes alertas para a pessoa buscar ajuda profissional. No plantão psicológico, não só atendo crise suicida, mas também crise emocional. Pessoas que estão passando por alguma mudança abrupta, às vezes é o próprio luto, às vezes é uma perda do emprego também, que muda ali radicalmente a vida da pessoa e ela não consegue pensar, né? E agora, né? Perdi o emprego, como é que vai fazer com as contas? Vai, né? Gerando também uma sensação de desespero para aquela pessoa. Então, também recebo isso lá no plantão. Você me escuta bem? Escuto bem. Então, um plantão, como é que funciona o plantão psicológico? Plantão, eu gosto da expressão SOS em si. Não sei se você já ouviu. Bruno Soleiro, às vezes, deu uma ideia, né, de usar esse título, SOS em si, porque é um momento emergencial. O que é emergência? O que é crise? Crise é quando a pessoa ela sai ali do contínuo do fluxo da vida dela e ela começa a ter uma alteração em muitos níveis, né? Seja psicológico, a nível de pensamento cognitivo, pensamentos muito acelerados, de comportamento, uma mudança ali que chega na vida da pessoa e desorganiza a função dela que ela tinha, né? De gerenciar a própria vida. E a função do plantão vai ser organizar, trazer possibilidades, seja de escuta, para acalmar, ajudar a pessoa ali a regular emocionalmente, para ela voltar a pensar nas possibilidades e qual é os próximos passos depois desse atendimento de plantão, ou uma ideia mais mesmo da escuta do sofrimento, quando às vezes não há o que ser feito em termos práticos, pegando o quesito da morte em si, do enlutamento, onde a pessoa ela precisa de um espaço para falar daquela dor, como era aquela relação com a pessoa. Então, é um espaço de amparo ali emocional para a pessoa, e a depender da questão, vai ter um processo mais resolutivo, de buscar ações práticas após ali para que ela siga com a vida dela, né, depois dessa crise. Certo. Então, o plantão, geralmente, a pessoa não precisa necessariamente estar numa crise, né? Não Não precisa, necessariamente. sim. Precisa de alguém para falar, desabafar, né? Falar das suas dores e também buscar uma orientação do que deve fazer, como é que deve ajustar alguma coisa. Também seria por aí? Sim, porque as pessoas, às vezes, elas nunca tiveram nenhum tipo de contato com um psicólogo, ou não fazem terapia, mas o plantão pode ser esse encontro único de suporte para aquele momento da vida dela. Então, vamos supor, alguém que está ali com a saúde emocional saudável, boa, tem uma vida que é fluida, consegue lidar com os próprios problemas, mas aí surgiu uma situação, dilema na vida dela, por exemplo, uma promoção de carreira que ela não sabe se ela aceita, porque vai ter que mudar de cidade, vai ter que se afastar da família, às vezes tem uma relação amorosa que não é um casamento, isso também gera um estresse, se aceita ou não essa promoção, então ela pode vir para o plantão para organizar as ideias e pensar, né? Como é que eu vou fazer para escolher se eu vou aceitar essa promoção ou se eu fico, e se eu ficar, né? Quais são as consequências de ambas as escolhas, do ir ou ficar. Esse é um exemplo que chega no plantão. Uhum. Isso me lembra que a gente tem algumas ferramentas para isso, né? A gente tem trabalho assim, são ferramentas vantagem, desvantagem de fazer ou não fazer alguma coisa. É um quadrante, né?
A gente Uhum. também pode trabalhar com uma visualização do futuro. Então, pode ser como um exercício imaginativo, né? Você fecha os olhos e imagina eu vivendo uma realidade A, depois eu vou viver uma realidade B. Sim. E aí eu vou ver como é que eu imagino que eu vou estar nessas duas realidades, né? Uma opção A, opção B. E daí a pessoa pode ter uma clareza maior do que ela quer decidir na vida, né? Sem que a gente precise fazer muita coisa. Ela mesma vai ter a sua própria resposta. Sim. Me lembrei agora de uma cliente que eu tive há muitos anos atrás. O marido dela tinha deixado a casa, né? Pela 39ª vez. 39 vezes ele deixou a casa e voltou todas as vezes. E ele tinha deixado de novo, né? Aí ele estava querendo voltar. Aí ela foi lá e perguntou, será que eu devo aceitar? Aí eu fiz, né? Esse quadrante, né? Vantagem, desvantagem de aceitar ou não aceitar ele. Racionalmente ela sabia o que ela deveria fazer. Eu acho que todo mundo já sabe. Né? Eu falando aqui, se o cara deixou a sua casa 39 vezes e fez de novo e quer voltar, o que racionalmente você faria? Ela percebeu que não deveria voltar, né? Não deveria aceitar. Isso racionalmente. Mas emocionalmente ela não estava preparada para isso. O que acontece é que ela só foi uma única vez para terapia porque ela não queria encarar essa realidade. Porque se ela soubesse que, se continuasse, se ela adquirisse uma força emocional para estabelecer limites, né, dizer o que eu quero e o que eu não quero, ela dizia, eu não quero uma relação assim. Só que ela não estava ainda preparada para entrar nesse processo, se permitir ir para a terapia. Ela já sabia o que ia dar, então ela não se permitiu. Então, às vezes, isso também, a pessoa precisa estar no momento em que eu vou para a terapia, mas eu estou indo com a mentalidade de que eu preciso me permitir mudanças. Afinal de contas, terapia também é para promover mudanças. Tem alguma coisa que eu não estou conseguindo acertar, seja em pensamento, sentimento, comportamento, e não estou conseguindo resolver por conta própria. E o profissional, o psicólogo, não vai só ouvir e dizer, nossa, interessante, né? Que coisa, né? Difícil. Coisas que às vezes um amigo faz, né? É complicado, né? É difícil. A gente vai ouvir, vai acolher, mas nós também vamos usar de todo um instrumento, um repertório de parâmetros para poder guiar essa pessoa. Guiar, não é conduzir. A pessoa que vai caminhar. A gente vai iluminar o caminho. Então, a pessoa precisa estar disposta a isso. Eu estou disposto a me permitir mudanças, a encontrar com minhas sombras, a encontrar com algumas coisas que me fazem mal. E às vezes sou eu que me faço mal. Uhum. Quando vem alguém para mim que diz, já fui para vários terapeutas, nenhum deu certo, eu já fui com uma pulga atrás da orelha. Por que não deu certo com nenhum deles? Né? Às vezes é porque começa um momento da terapia que a gente tenta fazer a conexão com o paciente, acolhe, né? Valida muitas coisas, compreende o histórico. Mas chega um momento em que, bom, agora é o momento da gente começar a fazer algumas confrontações, algumas mudanças. E é esse momento que às vezes a pessoa não consegue dar continuidade. Esse auto-enfrentamento. Às vezes pode, né? Vai para um, vai para outro, não consegue e tal. Então, mas contar com a gente faz o máximo que pode, né? A gente faz o melhor que pode para poder fazer com que a pessoa, respeitando o tempo dela, sem acusar, sem dizer que está errada, nem nada, né? Mas a gente vai trabalhando essas questões que o paciente traz. Tudo para que o que eu acredito, né? A psicologia positiva traz muito isso, tudo para que a pessoa se sinta mais feliz na sua vida. Se sentir feliz e também ser capaz de promover felicidade nas pessoas que lhe são mais caras, seus familiares, um filho, um marido, uma esposa, os seus amigos. Então, é essa promoção de um bem-estar e qualidade de vida que a gente tenta promover e muitas vezes existe muito esforço.
É preciso se esforçar. Eu costumo dizer que terapia é um treinamento. A gente está treinando habilidades psicológicas que a pessoa não treinou na sua vida. Tipo assim, eu não aprendi. Pronto, vou trazer um exemplo aqui. Uma adolescente que ela estava se cortando e aí fiz uma sessão com ela e a mãe. E a adolescente queria o quê? Eu quero que minha mãe olhe nos meus olhos, diga que me ama e que me abrace. Eu quero isso. Aí a mãe não conseguiu fazer isso. Mas a mãe dava comida, roupa, estudo, mas não conseguia dizer, olhar para a filha e dizer que amava. Porque ela não aprendeu isso na própria vida. A própria mãe dela não fez isso com ela. E ela não conseguiu fazer isso com a filha. Então ela não foi treinada pela vida a ser alguém que demonstra amor. Mas eu fui ali naquela sessão, olha, você vai ter que fazer, sua filha precisa disso. Olha como está, se cortando assim. Então vamos lá. Aí eu incentivei. Repita o que eu digo, ó, minha filha. Aí falou, mamãe te ama. Aí, mamãe não, eu te amo. Porque quando você fala mamãe, você terceiriza muito. Ah, mamãe. Não, eu amo você, minha filha. Tá? Vamos lá, fala comigo. E ela foi indo, mas com toda a paciência, ela foi motivando, e ela foi fazendo e fez. E ela conseguiu. Olhou nos olhos da filha, falou que amava, abraçou, beijou no rosto. É isso, esse treinamento que a gente promove. Treinar coisas, habilidades que ela não aprendeu na própria vida. Ela não teve quem a ensinasse, não teve um contexto que favorecesse. E aí chega um certo momento da vida que precisa dessas coisas, não tem, e entra em sofrimento. E terapia é para treinar isso. Eu gosto de falar isso. Terapia é treinamento. Não é só que a pessoa vai para uma academia treinar um músculo, a gente vai treinar as emoções. Treinar flexibilidade psicológica. Né? Terapia é um compromisso, cuidar de si é um compromisso para a vida toda. Antes você tinha falado sobre rotina saudável, rotina adequada, e também é um compromisso que a pessoa faz com a vida dela, com ela mesma, de construir uma vida que seja valorosa, que é justamente se eu estou me conectada com aquilo que torna a minha vida valorosa, quando vier o tempo difícil vai ser sofrido, mas talvez seja menos sofrido, que eu já estou construindo essa bagagem de habilidades, de formas de lidar com adversidades no dia a dia. A terapia é importante, vai ser útil para muitas pessoas e tem outras coisas que a gente pode agregar. A gente já falou aqui, né, sobre o básico bem feito, mas atualmente existem outras redes sociais que também tem um trabalho psicoeducativo que as pessoas podem consumir e incorporar aquilo que vai aprendendo na prática, no dia a dia. O conhecimento por si só não vai mudar ali, não vai promover uma mudança. É a ação, né, esse compromisso em agir que vai trazer um impacto positivo para a vida como um todo e para a saúde emocional, como também tem livros, né, de exercícios, de cadernos terapêuticos, que também auxiliam nesse processo de manejar aquilo que acontece conosco, de aprender sobre as nossas emoções, por que é importante aprender sobre aquilo que nos afeta, aquilo que nos magoa, que tem o poder, né, de tirar ali o nosso amparo, de pensar possibilidades a longo prazo. Então, são uma série de coisas que uma vai se somando à outra e pode nos tornar fortes, pegando essa ideia de músculo, de academia, tornar a nossa mente forte, né, para prevenir possíveis adoecimentos. Muito bem. E você trabalha também com suicidologia, né? Então, venho fazendo esse estudo, estudando os aspectos da suicidologia, tanto as métricas a nível Brasil, como estamos não chegando aos países de primeiro mundo, nesse quesito da prevenção, é o que eu venho me dedicando, e aprendendo sobre o manejo dentro da clínica, né, para trabalhar com essas pessoas, principalmente adultos. Já trabalhei com adolescentes, mas é todo um empenho, né, de manejar a família, então não estou afim de fazer esse trabalho atualmente, então meu foco em adultos. E falando do suicídio em si, como são muitos fatores, mas quando a gente pega a história das pessoas, vai estar lá, que ela passou por uma série de momentos difíceis, que ela ficou aprisionada nessa ideia de que ela
não consegue, que a vida, né, não tem valor, ou de que ela não é capaz de lidar, né, com a situação, problema ali que está surgindo. Então, é um trabalho de prevenção. Eu digo que aqui é que a gente está fazendo um trabalho de prevenção, um trabalho na rede social, de trazer informação. Isso é prevenção, da pessoa estar atenta. Se eu estou pensando nesse tipo de coisa, é porque eu preciso buscar ajuda. O suicídio não é uma opção, tem outras, muitas outras melhores para preservar a vida. Então, a suicidologia consegue atuar antes da pessoa sequer fazer a primeira tentativa? Ela vai mapear várias coisas, tanto esse trabalho de prevenção, psicoeducação, o manejo em si do comportamento suicida e também o pós. Se eu tenho alguém na minha família, algum amigo que morre por suicídio, a suicidologia também ela vai estudar, né, o que essas pessoas que foram impactadas, desde pessoas profissionais de saúde ali, bombeiros, profissionais de saúde que tiveram contato com aquela morte, como também os entes queridos, os sobreviventes. Então, a pós-venção vai abarcar isso aí. A suicidologia vai estudar isso tudo, desde as métricas dos índices, a prevenção, ao cuidado e também o pós-morte dessa pessoa que morre por suicídio. Porém, o meu foco é prevenção e manejo. Bacana. E eu vi no seu outro Instagram que você está capacitando outros psicólogos com esse tema? Sim, desde o ano passado. Fiz grupos de estudos com foco em avaliação de risco, que é justamente, né, essa avaliação de identificar se essa pessoa ela pode ter, que não tem uma garantia que a pessoa não vá tentar o suicídio, mas a gente, com algumas ferramentas, pode identificar se ela é mais vulnerável a fazer uma tentativa ou não. Então, promovi grupos de estudos no ano passado com esse foco. Vou aí, esse ano ainda vai ter essa capacitação, que não saiu a primeira turma ainda, porque não fechou a quantidade, mas vou relançar esse grupo e fazendo supervisão de outros profissionais, de outras colegas que procuram com esse foco. Porque o pensamento de morte, o pensamento de suicídio, de ideação, ela pode surgir em alguém lutado, pode surgir em alguém que está com a vida, assim, aparentemente estável, tem um bom emprego, tem família, quem vê de fora tá ótimo, mas só a pessoa sabe como é que tá a cabeça dela dentro. Então, são muitos aspectos, não só pessoas que têm transtornos mentais, mas pessoas que não têm transtorno mental também podem pensar em tirar a própria vida. Então, é uma gama aí de situações, de quadros clínicos que abarcam o suicídio. Não raras vezes a gente vê pessoas famosas, né, que tiram a própria vida, a gente vê, opa, por que essa pessoa fez isso? Aparentemente estava tudo bem, né? Uma vida legal, né? A gente via assim, né? A gente via assim um astro, né? Um famoso. Pô, esse cara, por que fez isso, né? Aparentemente não tinha nada que justificasse. A gente não sabe o quanto sofrimento a gente tinha ali. Eu me lembrei do jogador Richarlison. Não sei se você viu uma entrevista recente dele, que ele falou que o Richarlison, o cara, na seleção brasileira, o cara fez um gol emblemático. Eu acho que o gol mais bonito da Copa foi a dele, né? Que ele fez um gol de bicicleta lá. Mas, bom, vai perder, né? Então, ele falando que, da mesma forma que teve os fãs que o amavam, depois esses fãs viraram haters. E hater, cara, hater não é só você criticar, é você querer que a pessoa morra, querer que adoeça, ameaçar, falar mal de filha, falar mal de mãe, dizer onde que você mora, que não sei o que, vou atrás de você, sabe? Lhe botar pra baixo, que você é incompetente, nada. Isso é hater. E ele, cara, ele falando, chorando sobre aquilo ali, teve um problema familiar também, ele não quis dizer o que era, mas foi a psicóloga que salvou ele, que ele começou a pensar em morte, em se matar. Então, você vê, né, uma pessoa como o Richardson, que o cara é da seleção, o cara é um grande jogador, um ser humano também, que, pelo que a gente vê, né, uma pessoa com um bom caráter, uma pessoa que é caridosa, que é alegre, espontânea com as pessoas. Então a gente diz assim, pô, o cara não só um bom jogador, mas um bom ser humano também. E no depoimento dele é de partir o coração.
E você, poxa, caramba, que sofrimento ele estava passando, que ele não quer se matar, e foi a psicóloga que disse, pô, salvou minha vida. Entende? Eu achei isso muito interessante mesmo, essa pontuação, né? Que acontece em pessoas que parecem estar bem, mas está ali, né, crescendo um pensamento, uma emoção, que está ali envenenando aquela pessoa. E se ele não perceber, ele acha que o suicídio vai ser o único caminho. Quando é a doença falando, né? A depressão é mais alta. Então, psicólogo que quiser supervisão sua nesse tema, se capacitar, pode falar com você, né? Muito bem. Com certeza vai, pode falar comigo. Que nesse tema oriente bem, tem feedbacks muito interessantes. E essa é uma coisa que a gente está abordando aqui, a gente já falou do que as pessoas podem fazer, mas notar, se perceber qualquer alteração de comportamento, de sono, da forma como lida com a vida, a nível de pensamento também, buscar ajuda. Às vezes a pessoa tem a dificuldade de falar com pessoas próximas, não quer que as outras pessoas saibam. Então, né, buscando um apoio profissional, ninguém precisa saber, né? Um espaço sigiloso que vai ficar entre a pessoa e o profissional. Então, é importante, né, compreender que esse é um espaço de segurança, né? O psicólogo está lá para promover a saúde, não é para julgar, não é para, né, causar dano, pelo contrário. Então, se não sente que tem uma pessoa de segurança na própria vida, busca apoio profissional para ter esse amparo nesse momento difícil, um momento mais desafiador. Acredito que é isso. A minha fala por hoje. Muito bom, gostei muito. Te agradeço pela paciência também aqui da minha internet, desse curso que tiveram. Tecnologia é assim, essas doideiras. E ao vivo, então, é assim mesmo. Mas foi muito bom o conhecimento que você passou. Só tinha uma última pergunta. Diversa, por que diversa? Por que falou esse nome? Diversa foi pensando nas nossas mudanças ao longo do tempo. Nunca gostei dessa ideia de uma única definição de identidade, porque eu acredito que é isso. Estamos o tempo todo se adaptando, e a vida pede isso. Se eu estou num ambiente que é mais estressante e tudo mais, eu vou tentar me adaptar naquele ambiente. Quando eu estiver mais calmo, eu também já vou ser outra pessoa. E assim vai mudando também de relação para relação, né? Fragmentos. Então, essa ideia de diverso foi para abarcar essa pluralidade que somos, essas mudanças. Né? Dependendo do lugar que estamos, vamos se modificando. Não de uma forma desautêntica, não é sobre isso, mas sobre essa capacidade, né, de se adaptar aos diversos contextos e lugares, pessoas. Foi por isso. Muito bom. E a rigor, terapia ensina flexibilidade, né? Essa adaptação. O finado psicólogo Milton Erickson, ele falava o seguinte, onde houver rigidez, que haja flexibilidade. Essa frase resume bastante o nosso trabalho. Se é rígido uma situação, só sabe responder de uma única forma, você vai aprender a ser flexível, vai responder de outras formas, para ser de um jeito mais adaptado à situação. Não é que eu vou mudar. Você vai fazer uma transformação que seja boa para todos, para você, para os outros. Né? Porque é assim que a gente vai. A gente vai amadurecendo desde criança, a gente vai aprendendo. Não é assim que fala, eu faço com meus filhos. Não é assim não, pô. É assim que você faz. É assim que se corta a comida, é assim que você se porta na casa de alguém, é assim que você tem que ser vestido. Né? Então, a gente vai ensinando alguns comportamentos. Aí chega um momento em que a pessoa para de aprender, pronto, esse é o meu jeito e acabou, não tem adaptação. Eu sou introvertido, vou ser introvertido, não vou falar com ninguém. Não vai saber. Não vai aprender a falar, olhar dos olhos, comunicar. Tem muitas coisas. Né? Eu que sou pai, né? Eu li livros, assisti pessoas que como ser um pai melhor. Tá? Se eu quero ser, eu vou aprender. Ou é da minha cabeça? Eu sou minha cabeça boa. Não. Eu vou me capacitar. Eu vou ler, eu vou assistir, vou fazer cursos.
Fiz um curso de educação parental. Né? Sou capaz até de ensinar outros agora. Então a gente vai se capacitando, vai aprendendo. Né? A Então a gente flexibilidade aprende e a educação disposição. positiva, o que é. Né? Aí tem pai que, não, minha educação é bater. Cara, você é um adulto. A única forma que você tem de educar um filho é bater? Que pobreza, né? Existe uma riqueza de possibilidades de você educar uma criança, que ela seja que essa criança cresça, seja alguém que respeite, alguém de bem, alguém que saiba demonstrar afeto. Eu já ouvi pai ou mãe falando, não quero que o meu filho me ame, eu quero que meu filho me respeite. Eu já ouvi até, eu quero que meu filho tenha medo de mim. Isso aí, na verdade, é uma prova de que você é incapaz de fazer com que o seu filho lhe ame. Porque se você não sabe demonstrar afeto, não sabe beijar o seu filho, não sabe abraçar, não sabe fazer um carinho, não sabe elogiar, você não está ensinando o seu filho a se amar. Então é muito mais fácil dizer, não quero que me ame mesmo. Né? É porque você não está sabendo, é só isso. Então, e a gente está aqui para ensinar também. Então, a nossa função também é ensinar essas habilidades que muitas vezes não se ensina nas escolas ou na vida. Às vezes, está na nossa capacitação de psicólogo, a gente se capacita, a gente estuda e não para de estudar nunca. Né? É a nossa finha, é o nosso destino, é a nossa maldição. Estudar para sempre, se capacitar para sempre, para entregar para as pessoas o melhor. Tá? Muito obrigado, Teresa. Não, existe síndrome de Gabriela, né? Se aprendeu, vai desaprender para aprender coisas novas, né? Coisas que realmente sejam úteis e tragam positivo para a vida. Muito bem. Bom, então é isso. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Vou deixar salvo, vai ficar aqui no Instagram e depois eu vou colocar no YouTube, lá no podcast Autopoieses. Vai estar lá a nossa live. Tá bom? Okay. Tá certo. Obrigado, Marcelo. Boa noite. Boa noite. A gente está por aí. Boa noite. Tchau, tchau.